Olá, eu sou Luciana Martins Maia e quero te dar as boas-vindas para a nossa Semana da Inclusão Escolar. Essa semana eu vou mandar para você 5 vídeos, um em cada dia, com conteúdo sobre o tema da inclusão escolar. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre o que é educação inclusiva e o que é mediação escolar. E as funções do mediador também. Então, a educação inclusiva, ela pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. A educação inclusiva, ela pressupõe a igualdade de oportunidade e a valorização das diferenças humanas, sejam essas quais diferenças forem. Então, pode ser diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais, de gênero, qualquer coisa inerente ao ser humano. Não necessariamente, quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando só de portadores de necessidades educativas especiais. A gente está falando de inclusão de todo mundo. Tudo que for um pouco diferente tem que estar incluído, porque na verdade nós somos todos diferentes, nós somos únicos, né? Então, a inclusão, ela implica a transformação da cultura, das práticas, das políticas vigentes, para garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todo mundo, de todos, sem exceção. Agora, muitas vezes a inclusão é meio mascarada, né? A escola finge que inclui, a professora finge que ensina para todo mundo e, na verdade, não é uma inclusão, é uma exclusão dentro de sala de aula. Então, isso não pode acontecer, inclusão não é isso. Então, inclusão é educar todas as crianças em um mesmo contexto escolar. E a opção para esse tipo de educação, ela não significa negar a dificuldade dos estudantes. Às vezes os estudantes eles podem ter alguma dificuldade, sim, mas ela precisa ser enxergada e, através da inclusão, essas diferenças não serem vistas como problemas, mas como um fator normal, uma diversidade, porque todos nós somos diferentes. Agora, quando essa dificuldade ela é muito grande, seja essa dificuldade de comportamento, seja dificuldade de aprendizagem, enfim, muitas vezes a criança vai precisar de uma ajuda, vai precisar de alguém que medie a fala do professor com ela, ou medie a escola a necessidade dela. Então aí entra o mediador escolar. E o que seria a mediação escolar? A mediação escolar é uma nova prática, né, para atuar junto com alunos portadores de necessidades especiais, de modo a ajudar esses alunos a estarem incluídos no ambiente escolar, mas sempre apostando na diversidade e na singularidade de cada sujeito. Ou seja, nós somos seres únicos, individuais, e temos que ser olhados como únicos e não como uma massa. Então, o mediador, ele vai atuar como uma ponte entre a criança que necessita de inclusão, os seus professores, né, seus colegas, a coordenação, a escola e o próprio conteúdo pedagógico. A mediação serve como ponte. Então, ela tem como objetivo auxiliar na conquista da autonomia desse aluno, tornando esse aluno cada vez mais independente durante o processo de mediação. Então, a mediação, em maneira alguma, ela serve para criar uma dependência do aluno, a figura do mediador. Não, ela serve justamente para fazer o contrário, de servir como ponte, mas de uma forma que, aos poucos, a criança o aluno vá adquirindo autonomia e independência para conseguir fazer as coisas de maneira autônoma, sozinho. Então, qual seria a função e a atuação dos mediadores nas escolas? Bom, o mediador ele precisa ser um intermediário, né, entre a criança e as situações vivenciadas por ela na sala de aula e onde ela se depare com dificuldades de interpretação e de ação. Então, o mediador vai atuar nesse ponto. Ele pode atuar como intermediário das questões sociais e de comportamento, na comunicação, na linguagem, né, da criança, nas atividades e nas brincadeiras escolares, nas atividades dirigidas ou pedagógicas da escola. Então, o mediador ele vai estar por ali. O mediador também pode atuar em diferentes ambientes escolares. Por exemplo, ele pode atuar na sala de aula, no pátio da escola, nos passeios escolares que forem objetivos do colégio, né, o que tiver um objetivo social, um objetivo pedagógico. Então, muitas vezes o mediador diz assim, não, mas eu só faço a parte pedagógica, eu só atuo aqui com o aluno. Mas a partir do momento
que o aluno está inserido num contexto, o mediador ele aponte em todos esses contextos. Então o mediador ele tem que acompanhar o aluno no passeio da escola, ele tem que acompanhar na festividade, ele tem que acompanhar no pátio na hora do recreio, ele está junto com aquele aluno em todos os momentos. Então o mediador também pode acompanhar a criança ao banheiro, principalmente se tiver como objetivo o desfraude, por exemplo, ou auxiliar a questão de auxiliar nos hábitos de higiene. Para quê? Para promover a independência da criança e a autonomia no decorrer da rotina. Então, se a turma tiver uma auxiliar, né, uma auxiliar de turma, a atuação do mediador ela pode ser acordada junto com essa equipe escolar para que não aconteça conflito nas ações. Então, o que é a função da mediadora, o que é a função do mediador, o que é a função do auxiliar? Então, isso tudo tem que ser conversado e a gente usar o bom senso. O mediador ele pode adaptar a estrutura física da sala de aula, da escola, ajudar nessa adaptação da estrutura física. Para quê? Para organizar objetos que estejam no entorno da criança, evitando grandes distratores, ou seja, evitando alguma coisa que vai distrair a atenção da criança ou tirando de perto dela qualquer coisa que possa desencadear alguma das manias desses alunos. Então, o que for tirar a atenção, o que for desencadear alguma mania, a questão da entrada, da saída, do mobiliário da sala, essa adaptação o mediador pode fazer nessa estrutura física do dia a dia da criança na escola. Então, os mediadores escolares também prestam apoio aos professores em sala de aula, mas voltados para aquele aluno que ele está mediando, né, sem esquecer isso, porque muitas vezes a gente vê o mediador, ele vira auxiliar da turma inteira e deixa a criança que ele está mediando. Isso não pode acontecer. Então, eles também ajudam com as atividades e com os trabalhos de adaptação individualizada, para que eles permitam que os professores ganhem tempo com as demais atividades do dia a dia. Então, eles ficam com aquele aluno que precisa da mediação e o professor vai avançando com os outros. Então, também podem ajudar a apoiar as crianças na aprendizagem e na aplicação do material de classe. Então, ele vai explicar melhor a matéria, o conteúdo, se o que o professor estiver ensinando a criança não estiver conseguindo entender, o mediador vai falar de uma outra maneira, vai usar uma outra linguagem para que aquele aluno que ele está mediando consiga entender. E também a aplicação do material, vai fazer o trabalho junto, vai usar um material concreto ou algum outro recurso para que a criança consiga realmente realizar a atividade. E eles também proporcionam aos alunos uma atenção individual. Então, quando esses alunos estão com dificuldade com o material proposto para o resto do grupo, eles atuam ou usando o mesmo material, mas com uma atenção individualizada, ou às vezes um outro material. Então, algumas adaptações curriculares, elas podem ser feitas seguindo a proposta do professor da turma e das terapias de apoio, ou seja, quem atende a criança fora da escola. Então, para isso, é necessário que se converse com a equipe terapêutica, quando ela existir, para que as ações sejam coerentes e sejam uniformes. Então, ou seja, o professor ele vai definir quais são as atividades que o aluno com necessidades especiais vai fazer, e aí, junto com o mediador, vão ser feitas algumas adaptações nesse currículo. Então, a inclusão só vai ser possível com a participação de todo mundo, né? Com a participação de todos aqueles que estiverem envolvidos com aquela criança e que ocupam o espaço escolar. Então, a parceria com a escola é muito importante para que o trabalho do mediador realmente seja eficiente, seja eficaz. Então, precisa trabalhar o mediador, o professor da turma, a coordenação, a escola como um todo, a direção e a família da criança. Para que todo mundo fale a mesma língua, para que todo mundo consiga um denominador comum e quem vai se beneficiar realmente é o aluno. Então, o aluno não deve ocupar apenas um lugar na sala de aula. E nem o mediador deve ocupar apenas o lugar ao lado do aluno de inclusão. Ele também precisa caminhar junto com a instituição, pela instituição, produzindo perguntas, produzindo indagações e fazendo vibrar essa estrutura rígida da escola, né? Mostrando que tudo é flexível, tudo é possível de modificação e de transformação. Então, ele deve propiciar essas transformações que não atendam somente o aluno de inclusão, mas qualquer outro aluno inserido no contexto escolar. Então, cabe ao mediador, em parceria com a escola, garantir que o aluno aprenda, participe das atividades de sala de aula e seja também acolhido pelos seus colegas e professores, fazendo com que a ideia de que incluir, né, a inclusão é preciso mover o coletivo. E aí esse processo demanda trabalho, muito trabalho, claro, não é fácil, mudanças na logística da escola, no tempo, no espaço, no currículo e principalmente nas relações entre as pessoas. É preciso que a gente fortaleça essas crianças ditas de inclusão
enfatizando a importância desse olhar mais próximo, desse olhar direcionado para as potencialidades, não para a dificuldade que ela tem. A gente não pode olhar para a dificuldade, a gente tem que olhar para a potencialidade. O que ela é capaz de fazer? Talvez ela não seja capaz de fazer aquilo que todo mundo está fazendo, mas ela pode ser capaz de fazer outras coisas. Né? Muitas vezes, essas potencialidades elas ficam escondidas atrás de diagnósticos e de funcionamentos que não se encaixam no formato da escola. E a gente precisa desencaixar, a gente precisa descobrir onde estão essas potencialidades, porque todo mundo tem alguma. Então, a inclusão, ela não acontece incluindo os corpos das crianças nas classes regulares. A inclusão, ela acontece quando se devolve, né, ao coletivo, quando se devolve à sala de aula, quando se devolve ao grupo aquilo que foi individualizado no corpo de alguém. Então, é preciso que a gente olhe essas crianças com outro olhar, tá? Então, no vídeo 2 a gente vai falar sobre as relações entre a escola e as famílias e as crianças portadoras de necessidades educativas especiais. No vídeo 3 a gente vai falar do que é um currículo adaptado. No vídeo 4 vamos falar de alfabetização e inclusão. E no vídeo 5 de avaliação na perspectiva da inclusão. Beijo no coração, não perde essa semana por nada. Aproveita essa oportunidade, não perde nenhum vídeo. Querendo saber mais, deixa seu comentário, deixa sua dúvida que eu vou responder. Também compartilhe esse vídeo e essa semana de inclusão escolar com outros educadores e pais que possam ter interesse no assunto. Passa o link para eles se inscreverem e fiquem com a gente. Vamos fazer uma corrente de informação para transformar para melhor a educação desse país. IDCP, transformando nossos sonhos de educação em realidade. Se inscrevam no nosso canal. Beijo no coração e até o próximo vídeo.